Boa noite, amigo do Centro Espírita Ibirajara. Estamos mais uma vez reunidos para o prosseguimento do estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 10, no item 9, que é Lei de Liberdade. Estamos nas perguntas 868 a 871, que é sobre o conhecimento do futuro. Eu selecionei um texto de obras póstumas que em dupla vista, na parte onde Kardec fala sobre dupla vista, que faz um resumo bastante interessante sobre esse tema. Então Kardec começa: desde todos os tempos os homens hão querido conhecer o futuro, e volumes se poderiam escrever sobre os meios que a superstição inventou para erguer o véu que encobre os nossos destinos. Então, todos temos as pitonisas, todas aqueles grupos de pessoas que liam o futuro no chá, que liam na fumaça, todas essas superstições onde as pessoas procuravam, para erguer os oráculos também, para erguer esse véu, que a pessoa procurava saber o que tinha à frente, E isso foi proibido pelas leis mosaicas, porque isso gerava um mercantilismo, Então, a mediunidade naquela época foi proibida, porque era esse tipo de mediunidade, de previsão do futuro através de remuneração para quem fazia, Então, Kardec continua: muito sábio foi a natureza nulo ocultando. Cada um de nós tem sua missão providencial na grande colmeia humana e concorre para a obra comum na sua esfera de atividade. Então, somos co-criadores, Nós temos nossas tarefas de trabalho para a melhora do nosso orbe, E se, de alguma forma, tivéssemos informação, descortinasse esse véu conhecendo o futuro, poderia interferir na nossa atividade, seja por um desequilíbrio, ou seja por acharmos que as coisas estavam muito bem, então não precisamos fazer nada. Então Kardec já fala: se soubéssemos de antemão o fim de cada coisa, é fora de dúvida que a harmonia geral ficaria perturbada. A segurança de um porvir ditoso tiraria do homem toda a atividade. Para que eu vou me esforçar? Eu já sei que vai correr tudo bem comigo, Então eu vou procurar, me ficar aqui paradinho, mas nós temos um compromisso com o próximo. O compromisso de evolução é individual, mas nós temos um compromisso de auxílio, como ele falou, da colmeia humana para a melhora do nosso ordem. Então, tiraria o homem toda a atividade, pois que nenhum esforço precisaria ele empregar para alcançar o objetivo que sempre colhemos, que é o seu bem-estar. Então, nós ficaríamos envoltos nisso, sem produção, sem o trabalho, sem a dedicação. Paralisar-se-iam todas as forças físicas e morais, Nós deixaríamos de evoluir moralmente, isso é muito grave, As mesmas consequências produziria a certeza da infelicidade, em virtude do desânimo que ganharia a criatura, Então, se soubesse que o futuro ia ser um futuro com grandes dificuldades, ia trazer para nós um desânimo. Para que eu vou me esforçar para melhorar se eu sei que lá na frente a previsão ainda a coisa não dá tão certa assim? Ninguém se disporia a lutar contra a sentença definitiva do destino. O conhecimento absoluto do futuro seria, portanto, um presente funesto, Quer dizer, então esse conhecimento absoluto, por vezes podemos ter conhecimentos relativos, Às vezes por sonhos, alguns insights, De alguma coisa à frente, mas o conhecimento absoluto seria funesto, que nos conduziria ao dogma da fatalidade. Isso vai acontecer, isso tem que acontecer. E na realidade a gente sabe que dentro disso existe ainda um outro peso, que é o livre-arbítrio, Mas o dogma da fatalidade ele considera o mais perigoso de todos, o mais antipático ao desenvolvimento das ideias, porque já ficaríamos
aprisionados ao determinismo. Isso vai acontecer, por que que eu vou tentar modificar? Por que que eu vou me mobilizar? Então, isso estaria um grande prejuízo para nós, né? Então, mas algumas vezes esse conhecimento relativo até pode acontecer. Eu tive na preparação desses estudos, lendo alguns estudos da FEB, do Simão Pedro, né? E nos dois em comum, o Campetti e o Simão Pedro falam que alguns desses médios, né, que a pessoa vão procurar para ver o futuro, na realidade podem ter espíritos, né, relacionados àquele médium que têm a capacidade de vislumbrar o nosso, vamos dizer, que nós fôssemos os que iriam se consultar, né, o nosso, grosseiramente, o nosso planejamento reencarnatório. E poderiam trazer essas informações de uma forma geral. E aí até o Simão Pedro pergunta, né, por que sempre previsões negativas, cataclisma, porque também existe essa limitação desses irmãos. Né? O Campetti fala, né, que num sentido assim, existe até um perigo, porque quem são esses espíritos que estão trabalhando nessa situação? São espíritos menos esclarecidos, porque os mais esclarecidos eles não vão ficar perdendo tempo para me dizer o que eu tenho vai acontecer comigo no futuro. Então são espíritos menos esclarecidos, alguns bem intencionados, mas não todos. E ele até o Campetti pergunta, né, se esses espíritos podem passar a nos acompanhar. Será que seriam boas companhias? Então pode haver alguma coisa relativa e alguns podem ter essa capacidade de vislumbrar alguma coisa. Mas nós temos que lembrar que nós temos um planejamento global, né, de reencarnação, mas nós temos o livre-arbítrio. Provavelmente, o plano geral nós já escolhemos, determinamos. Alguns caminhos nós podemos trilhar de formas diferentes. Isso é importante a gente ter em mente. Então, Kardec começa a pergunta: pode o futuro ser revelado ao homem? Então a gente viu ali que se pode ter algum conhecimento não absoluto, né, a gente já desconfia que de alguma forma pode ser revelado. Os profetas não revelaram o futuro, né? Jesus não fala que veio para cumprir as leis dos profetas, né? Quer dizer, então existiam revelações de perspectivas, né? Então isso aconteceu, né? Em princípio, o futuro lhe é oculto e só em casos raros e excepcionais permite Deus que seja revelado. Então, normalmente, nós não teremos acesso. Em casos excepcionais, e eu dei exemplo de um caso raro e excepcional, houve, né, uma revelação de quem seria, como viria e como transcorreria. Né? Tanto que ele diz que ele veio cumprir, né, o que o Pai determinava. Mas já era anunciado. Anunciado por quem? Pelos profetas, né, que fizeram essas revelações do que aconteceria à frente. Né? Então, mas é uma situação muito específica e excepcional. Na 869, Kardec pergunta: com que fim o futuro se conserva oculto ao homem? A gente já viu lá em Obras Póstumas uma visão bem consolidada do porquê, né? E evidente que os espíritos, Kardec, quando escreveu, corroborou o que tinha sido revelado e orientado a ele pelos espíritos, né? Então, os espíritos respondem: se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria do presente e não obraria com liberdade. Por isso que o conhecimento do futuro está na lei de liberdade, porque o conhecimento poderia nos transformar em grilhões, nos aprisionar em situações que não seriam necessariamente o que a gente teria que passar. Então, se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria do presente e não obraria com a liberdade com que o faz, porque o dominaria a ideia de que se uma coisa tem que acontecer, inútil será ocupar-se com ela, ou então procuraria obstar a que acontecesse.
E aí, quando a gente começaria a trabalhar, não no sentido de acrescentar, e sim de se desviar dos nossos compromissos de obra, da colmeia que nós participamos, como Kardec botou, né? Então, se nós soubéssemos, ou a gente não ia se ocupar, deixa, vai acontecer mesmo, né? Deixa a vida me levar, ou então a gente ia trabalhar para que isso não acontecesse, provavelmente não impediríamos, mas nos desviaríamos dos outros trabalhos que teríamos que realizar e que nos seriam benéficos. Não quis Deus que assim fosse, a fim de que cada um concorra para a realização das coisas, até as que desejaria opor-se. Então, é necessário, né, esse não conhecimento futuro para isso, porque nós precisamos, né, continuar trabalhando para a realização de tudo, né? Então, como eu falei antes, somos co-criadores, né? E não podemos nos preocupar com o que ocorreria à frente, porque muita coisa a gente ia se opor e, de fato, não teríamos capacidade de evitar os acontecimentos. Então ele diz, assim é que tu mesmo prepara muitas vezes os acontecimentos que hão de sobrevir no curso da sua existência. Então, muitas vezes, por esses desvios, nós preparamos acontecimentos que vão ocorrer mais à frente, mas nós mesmos somos os responsáveis. Então, nós temos que ter essa atenção contínua. Então, não há necessidade dessa preocupação, né? Como Kardec falou no início, né, o homem já procura muito tempo e muitas vezes, né, nós nos preocupamos e gostaríamos de saber, né? Às vezes a gente tem até a impressão que seria um consolo, seria uma facilidade, ou eu não faria isso para impedir isso, mas aí nós estaríamos continuamente nos afastando dos nossos compromissos. Nós não teríamos caminhando para a direção que teríamos que ter. Mas se convém que o futuro permaneça oculto, por que permite Deus que seja revelado algumas vezes? Permite-o quando o conhecimento prévio do futuro facilite a execução de alguma coisa, em vez de impedir, em vez de estorvar. Então, é um conhecimento para um benefício de algo que precisa ser realizado. Então, aí, algumas vezes, pode ter essa revelação para o entendimento e o trabalho conjunto para que aquilo ocorra de forma correta. Então, ele fala, obrigando, né, permite conhecimento prévio para facilitar de alguma coisa, em vez de estorbar, obrigando o homem a agir diversamente do modo por que agiria se não fosse feita a revelação. Então, algumas vezes, é de fato uma ajuda para que nós possamos mudar o nosso comportamento que nós teríamos e alterar esse comportamento para aquilo que precisa acontecer, aconteça, né? Mas não raro também é uma prova, essa revelação do futuro. É uma prova por quais passamos, né? E aí ele traz a perspectiva de um acontecimento, pode sugerir mais ou menos bons pensamentos. E aí ele traz o exemplo, né? Por exemplo, vai receber uma herança com que não conta. Pode dar-se que a revelação desse fato, né, você seja avisado, né? Vai receber uma herança lá na frente. A herança vai vir daquele tio teu que você não tem contato há um tempão, mas teu nome está lá. O que essa revelação pode fazer? Por que é uma prova? E aí Kardec vai dizer, pode ser que desperte na pessoa que é um sentimento de cobiça, de desejo, de acelerar a realização, né, disso, né? Aquela perspectiva de que se tornarem maiores possíveis gozos terrenos, pela ânsia de possuir mais depressa a herança, desejando, talvez, para que se dê a morte daquele que herdará, né? Pode dispersar a cobiça. Por que eu vou esperar ele viver mais 10 anos e eu também envelhecer e não poder aproveitar essa herança, né? E partir, né, que ele falou, né? Tentar a morte, desejar a morte, né? E a gente vai ver à frente que não é só executar, é pensar, é desejar.
Isso tudo já cria o compromisso, né? E a gente vê que na execução, nos livros de André Luiz, a gente vê que algumas vezes acontece isso, né? Pela disputa da herança, pelo desejo de ter a posse do que o outro tem, espíritos ficam muito, muito tempo se digladiando, né? Até que possam exercer o perdão, mas ficam muito tempo perdidos nesse desejo de uns que são prejudicados no desejo de vingança e às vezes muda-se de posição, o outro volta porque na outra vida foi prejudicado e isso se estende por séculos, né? Pela essa ânsia da posse dos gozos terrenos, né? Então isso pode ter o desejo de acelerar. No livro No Mundo Maior, André Luiz, quando vai encontrar o irmão, o avô, né, ele é chamado numa tarefa, e encontra o avô num charco, agarrado à lama, dizendo que é ouro, né? E era uma pessoa que tinha dinheiro, mas tinha uma ânsia muito grande de ter aquele dinheiro. Uma das pessoas, a única pessoa que ele deu dinheiro, né, sustentou o estudo foi André Luiz, que ele queria que André Luiz fosse um médico e queria que André Luiz trabalhasse para o progresso, né, das pessoas e ajudasse. E André Luiz fica também muito envergonhado que ele também foi levado por esse desejo, né, de só fazer por troca de dinheiro, nunca foi de fazer trabalhos humanitários, né? E André Luiz tem essa perspectiva. E o que aconteceu com o avô dele? Ele tinha uma irmã de criação, que era a mãe dele trouxe, e ele afasta ela da família com a morte da mãe, né? Para ela não dividir a herança com ele. Né? Então é isso, né? Já trouxe esse desejo e para ela não dividir a herança, ele já teve esse pensamento e essa atitude de afastar. Né? E no plano espiritual, ela está já reencarnada, no plano espiritual ele é pedido e ela aceita, porque ela o perdoou de ele encarnar como filho dela, né? Para eles poderem reatar os laços daqueles compromissos que ele tinha alterado em outra encarnação. Então, isso pode acontecer. Kardec continua. Ou então, pode inspirar bons sentimentos e pensamentos generosos. Então, cada um vai ter uma via. Mas pode acontecer que essa predição não se cumpra. Né? A pessoa você foi no lugar, disse que ia acontecer, mas era tudo furado. E aí é uma prova. Porque como você se deparará por essa decepção? Provavelmente aquele que já foi chegado pela cobiça vai ter uma reação muito ruim, vai ficar se lamentando. O outro, talvez, pela benemerência com que ele pensou, talvez fique chateado, porque ele tinha programado ajudar instituições, ajudar pessoas, criar coisas, e não vai mais poder, né? Mas são pensamentos diferentes. Mas olha o que os pensamentos trazem. Nem por isso, entretanto, lhe caberá menos mérito ou demérito dos pensamentos bons ou os maus, que a crença na ocorrência, no recebimento da herança, fez nascer no seu íntimo. Então, aquele que tem um pensamento de eliminar a pessoa, de afastar para gozar mais rápido, vai ser responsabilizado por aqueles pensamentos, mesmo que ele não tenha tido atos, mas ele já errou, né, quando ele pensou no mal. E o outro, que mesmo não tenha conseguido receber essa herança e construir as coisas que ele desejava, mas ele teve o desejo, ele também vai ter esse mérito acrescido pelo bom entendimento que ele teve. Então, de qualquer jeito, são provas que passamos. E mais Kardec pergunta, né? Se Deus tudo sabe, não ignora se um homem sucumbirá ou não em determinada prova. Ele afirma, né? Deus sabe tudo, ele nos criou, ele sabe se a gente vai errar, se a gente vai ter êxito, né, nas provas gerais. Mas ele também pode julgar o nosso esforço para não cometer esses erros, né? Assim sendo, qual a necessidade dessa prova? Uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito desse homem. E aí os espíritos respondem.
Isso equivale a perguntar por que não criou Deus os homens perfeito e acabado. No próximo slide a gente vai ver a pergunta 119. Né? Por que ele não criou, não nos criou perfeito? Porque nós temos que evoluir, a nossa fatalidade é chegar a uma pureza relativa, uma perfectibilidade relativa, porém temos que chegar a essa situação pelos nossos esforços, para quando podemos gozar essa situação à frente, ser por nossos méritos, né? E aí continua os espíritos. Por que passa o homem pela infância antes de chegar à condição de adulto? Né? Então, porque a criança, né, você tem que ter aquela evolução. Né? Ele poderia nos criar perfeito? Com certeza absoluta. Bom, e aí o que ele fala? A prova não tem por fim dar a Deus esclarecimento sobre o homem. A prova não é para mostrar nada para Deus, é para mostrar para nós. Né? Deus já conhece perfeitamente. Então, o que nós passamos, ele já sabe. Mas é para mostrarmos a nós que podemos, ao enfrentar as provas, termos caminhos diferentes ali. Ou mau pensamento, ou bom pensamento, no exemplo anterior. Né? Deus sabe perfeitamente o que ele vale. Então ele sabe dele, né? Mas dá ao homem toda a responsabilidade de sua ação. Então nós somos responsáveis pelos caminhos, pelas ações e pensamentos, uma vez que tem a liberdade de fazer ou não. Né? Então, essa é a realidade. Né? Então, ele sabe, né, o que pode acontecer, o que vai acontecer, mas nós temos que ter responsabilidade de fazer ou não. Eu tive pensando um pouco antes desse estudo na situação de Judas Iscariotes. Né? Judas Iscariotes foi criado por Deus para o mal? Não, né? Todos somos criados simples e ignorantes, com compromisso com a evolução, com a perfeição relativa. Né? Todos. Então, Deus não criaria ninguém para o mal. Né? Sabiam do como Judas Iscariotes se comportaria, porque a gente vê nessa resposta? Sim. Mas Judas Iscariotes tinha obrigatoriamente de realizar aquela tarefa? Não, ele tinha o livre-arbítrio da opção, até porque é dito, né, nas previsões, né? Alguém faria, mas a previsão não diz que Judas Iscariotes faria. Alguém teria que fazer, porque aquilo ele veio cumprir os que os profetas falaram. Então, alguém faria, mas não necessariamente Judas Iscariotes, né? Ele veio com aquele planejamento reencarnatório, mas ele tinha o livre-arbítrio de executar ou não. Então, pelo arrastamento que ele não se contrapôs ao desejo de poder, ao desejo material, ao entendimento dele que Jesus precisava ser mais incisivo, ele também, como os judeus, ainda esperava um senhor de guerra, né, que ia tomar o poder, e ele não via essa característica em Jesus, porque Jesus era só amor, né? Ele acha que poderia precipitar essa situação, tomar o poder, Jesus ia ser preso, ele com poder ia liberar, ele ia tomar as posições, né? E ele aceitou aquela situação, o livre-arbítrio dele. Então a gente vê isso. Mas Jesus julgou ele antes, mesmo dizendo faça o que você tem que fazer? Não. Jesus acolheu ele depois? Sim. Né? Então o acolhimento ali sempre aconteceu. Ele sabia, nem por isso ele afastou dele, ele podia dizer, não, não quero essa pessoa perto de mim, que ele vai me trair. Né? Mas ele acolhe antes e acolhe depois. Então vamos a pergunta 119, né? Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhe cumprem sofrer para chegar à primeira ordem? Quer dizer, já não poderíamos chegar logo à primeira ordem, né? Ser puxado lá. E aí os espíritos respondem: se Deus houvesse criado perfeito, nós não teríamos nenhum mérito para gozar os benefícios da perfeição. Poderíamos até gozar, mas não teriam mérito. E aí onde estaria o nosso merecimento sem nós termos lutado, no bom sentido dessa palavra, né, para alcançar
esses benefícios? Então, essa é a resposta, né? Então, nós poderia, mas nós temos que ter os méritos para obter isso. Na 379, é tão desenvolvido quanto o adulto, o espírito que anima o corpo de criança, como Kardec, os espíritos, Kardec põe ali aquela resposta, a gente sabe, né, que pode no corpo de uma criança ter um espírito mais esclarecido, porque é um espírito que já progrediu. Então não tem relação também a criança e a maturidade para isso, porque podem ter espíritos que já progrediram. Aí ele ainda continua naquela pergunta anterior, ele fala: dotado da faculdade de escolher entre o bem e o mal, a prova tem por efeito pô-lo em luta com as tentações do mal ou e conferir-lhe todo o mérito da resistência. Então é isso, né? A tentação vem, né, de obter o benefício, de ter mais rápido, gozar mais rápido daquela fortuna que a gente vai herdar, mas a gente tem a opção de seguir o bem e o mal, né? E o que é? O que vai ser o melhor? É a gente conseguir, né, sobrepor a tentação do mal, né, pela nossa resistência e conferir o mérito, né, pela resistência de não seguir pelo caminho do mal. Então isso é. Ora, quanto saiba de antemão se ele se sairá bem ou não, Deus não o pode, em sua justiça, punir nem recompensar por um ato ainda não praticado. Então é isso, né? Não havia punição, né, de Jesus porque Judas Iscariotes, né, não tinha feito nada ainda, né? E enquanto sabia de antemão, sabia, né, se ele sairá bem ou não houve uma atitude, porque ainda podia seguir o caminho do bem. Porque não é uma fatalidade, né? A gente já viu, não existia essa fatalidade daquele fazer aquilo. Quando na erreticidade, antes de começar nova existência corporal, tem um espírito, consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena, ele próprio escolhe as provas, porque se há de passar, e nisso consiste o livre-arbítrio. Então, uma escolha anterior, mas essas escolhas podem ser revistas. Evidente que o grande escopo não, mas algumas coisas podem ser revistas e a gente vê na literatura espírita que isso acontece, algumas modificações das provas que vão seguir. E aí Kardec termina com os comentários dele, né? Assim sucede entre os homens. Por muito capaz que seja um estudante, por grande que seja a certeza de que se tenha de que alcançará bom êxito, ninguém lhe confere grau algum sem o exame, isto é, sem prova. Então, mesmo os espíritos, né, que reencarnam com tarefas, vão ter que passar por essas provas, mesmo tendo-se sempre a impressão que ele ultrapassará essa prova sem problema, né? Isso no livro Renúncia, a gente vê Alcione, que é um espírito esclarecido e pede para voltar para uma tarefa, que é alertada. Ela faz o planejamento, ela vai fazer o planejamento reencarnatório dela com um objetivo. Ela sabe de antemão, é avisada a ela que aquele objetivo provavelmente ela não alcançará. Ela entende isso, ela se demonstra firme naquele desejo, mas é avisado. Você já viu muitos irmãos que disseram que não seriam arrastados pela situação serem. Mas ela é um espírito bastante esclarecido, se mostra firme e é concedida a ela a reencarnação naquele grupo. Mas mesmo os espíritos, ele fala que esclarecido, você viu que na hora da prova todo mundo tinha certeza que ia alcançar bom êxito, mas na hora da prova eles fracassaram. Então, isso ocorre, né? Do mesmo modo, o juiz não condena um acusado senão com fundamento no ato consumado, e não na previsão de que ele possa ou deva consumar esse ato. Então, mostrando aqui que tem o livre-arbítrio, né? Que a gente pode ou não. E algumas coisas nós podemos mudar as nossas decisões anteriores e trilhar outro caminho.
quanto mais se reflete nas consequências que teria para o homem o conhecimento do futuro, melhor se vê quanto foi sábia a providência em lhe ocultar. A certeza de um acontecimento venturoso o lançaria à inação, como ele falou, nós descansaríamos. Né? A gente sabe que vai passar num concurso público, porque nos foi revelado. Para que eu vou ficar meus domingos, as madrugadas, estudando? Eu já sei que vai dar certo. Às vezes não dá, né? A gente vê também, estou dizendo agora, voltando, nas provas da vida aqui, quantas pessoas que vão fazer concurso, todo mundo diz, esse é barbada, vai arrebentar, né? E não, porque na hora tem que ter essa prova, mas todo mundo achando, mas precisa passar pelaquela prova. Mas a gente já sabe, pode alterar, né? E essa inação transformar o nosso compromisso. De um acontecimento, e se houvesse um acontecimento infeliz, isso podia, como ele já falou lá em Robert Postman, poderia nos encher de desânimo. Né? Então, também impedindo que nós trabalhássemos, né, no que temos que ajudar o próximo e nos ajudar, né, pelas tarefas que nos envolvem coletivamente. Em ambos os casos, sua força ficaria paralisada, tanto pelo bem ou pelo mal. Né? Daí o não lhe ter mostrado o futuro, senão como uma meta que lhe cumpre atingir por seus esforços, mas ignorando os trâmites, como é que vai acontecer, porque terá de passar para alcançá-lo. O conhecimento de todos os incidentes da jornada lhe tolheria a iniciativa e o uso do livre-arbítrio. Então é necessário, para manter a nossa vontade de ir à frente, manter a nossa capacidade de discernimento das nossas escolhas de forma livre. Por isso que está, mais uma vez eu dizendo, em lei de liberdade. Ele se deixaria resvalar pelo declive fatal dos acontecimentos sem exercer suas faculdades, se o soubesse, né? Quando o feliz êxito de uma coisa está assegurado, ninguém mais com ela se preocupa. Então, se a gente sabe que vai dar certo, relaxemos, né? Tá tudo bem, não precisando mais mexer. Mas não é isso, nós continuamos tendo tarefas. Bom, amigos, então esses são as perguntas da noite, as reflexões. Sugiro que releiam com calma o Livro dos Espíritos, as outras respostas, né, as obras acessórias trazendo as informações, e agradecer a possibilidade da espiritualidade que teve aqui conosco, né, orientando as nossas reflexões, nos conduzindo, né, nos inspirando para ter um estudo seguro dentro dos compromissos com a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos. Então, boa noite, um abraço para todos.